Abre aí sua Bíblia. Adivinha? Adivinha não, que não é de Deus. Adivinhação é pecado. Quem acertar vai ganhar um bis. Ainda tem ali? Tem não, né? João. Estou pregando em João há 2 anos já, eu acho. Fazer o que, né, velho? João é lindo demais. Abre aí em João capítulo 8. Mas antes eu queria que você... Para aí, não abre agora não. Baixe sua cabeça, eu vou te perguntar uma coisa e você vai refletir sobre essa pergunta. Feche seu olho. Não é nada ritualístico, mas é algo, um momento de reflexão mesmo. Aí eu te pergunto, como você se sentiria se alguém chegasse aqui agora e expressasse o seu pecado que ninguém sabe? Como você se sentiria se alguém chegasse aqui agora e expusesse o seu pecado? Aquele pecado que você sabe que faz, comete, mas que às vezes ninguém sabe. Como você se sentiria? Refletiu? Você consegue ter uma resposta para si mesmo sobre isso? Agora abre aí João, Evangelho de João, capítulo 8. A gente vai ler do 1 ao 11. E hoje eu queria falar sobre a justiça moral de Jesus. Todo mundo achou? João, já é para vir no domingo, gente, com João aberto praticamente. Brincadeira. Vamos lá. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou vocês? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Nós te damos graças, porque a Tua palavra, ela nos ensina, nos exorta, nos mostra, Pai, como nós devemos ser e como devemos agir, Pai. Ela é a Tua verdade absoluta, Pai. E nós te agradecemos pelo poder que ela tem e efetua na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Você refletiu sobre a pergunta que eu te fiz, e a gente leu aqui um texto muito conhecido, né? Muita gente usa: você está julgando? Lembra não? Jesus lá pegou a mulher adúltera e falou: olha, eu não vou te condenar não, né? A gente sempre se apropria muito desse versículo também para impedir
os julgamentos, né? Um dia a gente vai falar aqui só sobre julgamento, para a gente compreender o que a palavra fala sobre julgamento. É o Rafa, com esse barulho todo aí. Então a gente analisa sempre, versículo por versículo. E o versículo 1 e o 2 fala o seguinte: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Aqui Jesus, a gente vê o versículo 1, fala que Jesus então foi para o Monte das Oliveiras. Provavelmente a gente consegue extrair o quê? Que Jesus estava fazendo o quê no Monte das Oliveiras? Orando. Sempre quando Jesus se retirava e ele procurava um monte, um monte para orar, ele estava querendo se consagrar, ou seja, ele queria ter um momento de solitude, não um momento de solidão, mas um momento de solitude, um momento onde ele estaria só ele e o seu Pai. Talvez eu acho que Jesus, sempre que ele ia para o monte, é porque ele sabia que depois vinha uma pancada. Então quando vinha uma pancada na frente, ele, peraí, deixa eu logo dar uma cuidada aqui no emocional, no espiritual, né, para ficar forte e não me abater. Isso é a minha resolução, viu, gente, humana. Mas o fato é que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e o versículo 2 fala, de madrugada, e esse de madrugada talvez na sua versão tenha de manhã cedo, que é a mesma coisa, não quer dizer que era de madrugada, tipo 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? É de manhã cedo, ou seja, de manhã cedo voltou novamente para o templo. Jesus, antes de ir para o Monte das Oliveiras, ele estava no templo. Por quê? Porque ele estava na festa dos tabernáculos, uma festa que era judaica e que celebrava ali a provisão de Deus para o povo de Israel, lá naquela época do deserto. Então o que eles faziam para celebrar? Eles caminhavam, peregrinavam, 40 dias até chegar no templo, e quando chegavam no templo eles faziam lá uma festa, que era a festa dos tabernáculos, ou a festa da colheita, que era numa época muito, muito próxima da colheita. Então era a festa da colheita, a festa dos tabernáculos. E se a gente for ler, a gente não vai ler, mas versículos anteriores, no capítulo 7, a gente vê que os irmãos de Jesus, a família de Jesus, estava indo para essa festa. E aí os irmãos de Jesus falaram assim: não, você não vai não, porque lá você precisa evidenciar, você não está dizendo que você é o bichão, o divino e tal, então você entrar lá, você vai poder mostrar para aquelas pessoas isso que você diz que é. Só que os irmãos de Jesus falavam isso porque não criam na divindade de Jesus. Jesus falou: não, vou ficar por aqui mesmo, relaxa, podem ir lá. E o fato é que quando eles foram, Jesus foi atrás e chegou lá depois. E aí no capítulo 7 fala que no último dia da festa, que é o dia principal da festa, Jesus chegou. Agora imagina aí, ó. Os caras caminharam 40 dias até chegar à festa. Será que tinha água nesses 40 dias? Não se sabe, né? Aqui não fala. Mas será que eles beberam água nesses 40 dias até chegarem na festa? Fica no ar. O fato é que Jesus chega no último dia da festa, no dia mais importante da festa, e fala assim: olha, eu sou a água. Eu sou a água que, se você beber, nunca mais terá sede. Isso, vamos lembrar aqui um contexto. Jesus não queria ir para lá. Por quê? Porque Jesus, onde ele ia, tinha gente querendo pegar ele. Por quê? Porque Jesus era Deus, e isso não cabia na compreensão humana. Os caras, não, tem que matar esse doido, velho. Não é possível que o cara vai para ali e fica dizendo que é o pão, pedaço de pão, aí chega ali e diz que é um copo de água. Como assim? Esse cara é maluco. A gente precisa pegar esse cara, a gente precisa matá-lo.
Então Jesus chegou num lugar, uma festa, muita gente, onde provavelmente ele seria pego. Agora é a hora, pronto, eu vim para a morte. Vim para a morte. Ele chega lá e fala: ei gente, eu sou a água. Que doideira, mano. Jesus chega numa festa onde tinha gente que andou 40 dias e ele disse que ele era água. O fato é que várias coisas vêm acontecendo ali no capítulo 7 e as pessoas sempre indagando ele, sempre chegando, mas e aí, isso daqui, outro. E ele só, tirava de tempo rapidão. Palavras de vida eterna era ali, na ponta da língua. E aí, no final, as pessoas, foram para suas casas e Jesus foi então para o Monte das Oliveiras. Se supõe que Jesus veio de uma lenhada, um monte de gente assim, questionando, isso daqui, e curar no sábado, e não sei o que, e naquilo outro. E Jesus só, não. Então Jesus foi para o Monte das Oliveiras, deu uma relaxada, aproveitou do relacionamento com o Pai e depois voltou para o templo, no lugar onde tinha acontecido ali a festa dos tabernáculos. E aí o versículo 2 fala que Jesus, de madrugada, ou seja, muito cedo, ele passou a noite então no Monte das Oliveiras, vigília. Jesus crentão, brother, vigília a noite todinha ali, com o Pai. Então, muito cedo, ele voltou novamente para o templo. E todo o povo, aquele mesmo povo, retornou e se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Aí o versículo 3 fala: então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé ao meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Então a gente observa aqui que os dois grupos, né? Os escribas e os fariseus. E quem eram os escribas? Os escribas eram os escrivãos da época, os caras que você queria tornar alguma coisa lei, e eles eram o dono da escrita. Eles sabiam organizar o seu pensamento. Você tinha um pensamento, não, vamos criar uma lei. Ele, peraí, então vai, me fala, que aí eu vou organizar. Eles eram os donos da escrita, eles eram senhores sobre a escrita, gente que sabia muito. E os fariseus quem eram? Era um grupo de judeu que se apegava fielmente à Torá, que era ali os ensinamentos de Moisés. Os fariseus eram esses, aqueles que se atentavam ali nos 5 livros, lá, né, os primeiros 5 livros, e ele se apegava naquilo, olhava para você e já te acusava e pronto. Por isso que a gente, de vez em quando a gente quer esculhambar um irmão, né? Ei, fariseu, não sei o quê, né? Porque era uma galera que se apropriava do poder da palavra, da lei, né? Para poder cutucar a galera. Então, esse grupo, os escribas, gente inteligente, os fariseus, os doutores da lei, né? Trouxeram a presença dele, chegaram em Jesus ali no templo e colocaram uma mulher que foi pegue em adultério. Colocaram ela em pé, em frente de todos que estavam ali, e falaram para Jesus: mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Essa fala deles aqui já começa esquisita, porque escriba e fariseu chamando Jesus de mestre, sendo que eles não criam que Jesus era mestre. Já tem algo aí. Uma vez a gente falou aqui, né, de um texto que ali era um milagre, né? No contexto ali era um milagre, onde um milagre do texto, os fariseus estavam chamando Jesus de mestre. Mas aqui no caso a gente interpreta que eles estão sendo irônicos. Eles estão sendo muito irônicos. Mestre, esta mulher foi surpreendida
em flagrante adultério. Olha para você ver como eles são irônicos. Na lei, aí eles vão para aquilo que eles sabem, né? Que eles detêm. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Então, o que eles queriam ali com aquele discurso? Eles queriam testar Jesus. Chega e chama de mestre, na ironia, e fala: olha, lá na lei, tipo assim, não sei se você é conhecedor da lei, ou se você obedece à lei, mas lá na lei está dizendo que se uma mulher for pega em adultério, tem que morrer. E aí o versículo, aí eles perguntam, né? E o Senhor, o que tem a dizer? Aí o versículo 6, eles diziam isso tentando, ou seja, tentando Jesus, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que eles queriam então com essa ideia de levar uma mulher que foi vista adulterando para frente de todo aquele povo, querendo que Jesus desse o seu parecer sobre aquela situação? O que eles queriam? Eles queriam testar Jesus por dois motivos. Primeiro, para a lei civil daquela época, os romanos, né? Aqui a gente está falando do Império Romano, que está sendo dominante aqui nessa ocasião. Então, o Império Romano, para os romanos fazer uma ação daquela ali em praça pública, diante da sua terra, era algo que não poderia. Era como se ele tivesse: poxa, se você permitir que essa mulher seja apedrejada, você vai ser contra a lei civil. Se você permitir que essa mulher seja apedrejada, você vai, como é que a gente fala? Quando a gente descumpre, né? Cometer um delito civil. Você vai cometer um delito civil porque o Império Romano não permite isso. Sendo que a proposta deles era o quê? Eles estavam apresentando ali uma mulher para aquela finalidade. Por outro lado, o que eles queriam fazer? Se você cometer isso, você está contra a lei, você está cometendo um delito civil. Mas, se você não apedrejar essa mulher, não disser que ela tem que ser apedrejada, você vai estar dizendo que você concorda com o adultério e você vai estar contra a lei de Moisés. Então, os fariseus e os escribas, eles queriam testar Jesus ali. Eles queriam: e aí, Jesus? Quero saber como é que você vai se sair dessa. Se apedrejar, está sendo infiel com a lei civil. Se não apedrejar, vai estar sendo infiel com a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés diz que é para apedrejar. E aí? Versículo... A gente leu o quê? 6. A gente leu 6, foi? Agora é o 7. Chama, o Fernando tá atento, hein? Rapaz, Jesus amado. Então vamos lá. Versículo 7 fala o seguinte. Espera aí, gente. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Jesus nem responde o que eles queriam saber e ainda fala com isso, sabe o quê? Tu acha que essa pergunta de Jesus aqui foi só para ver qual era dos caras ou Jesus sabia? Jesus sabia. Então o que Jesus estava querendo dizer com: quem de vocês aí não tiver pecado, atire a primeira pedra nessa mulher? O que Jesus estava querendo dizer? Olha, vocês estão desqualificados como juízes. Vocês não servem para julgar o pecado dessa mulher. E a resposta que Jesus obteve
não foi com palavras. O versículo 8 fala, olha o versículo 8, e inclinando-se, Jesus falou então, e não deu nem moral mais, e continuou ali o serviço dele. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Aí o versículo 9, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher em pé diante dele. Então a resposta dos caras foi na atitude, não vamos responder não, que é muito humilhante. É muito humilhante a gente dizer, não, a gente tem pecado, então me perdoe, Jesus, por ter trazido essa mulher aqui, a gente vai sair fora, porque realmente a gente não tem nem poder sobre essa, nem autoridade para fazer isso que a gente fez, de julgar o pecado da mulher. E aí o versículo vem dizendo que foram saindo de um a um, começando pelos mais velhos. O que a gente entende disso aqui? Cara, os mais velhos tiveram mais tempo para ter uma vida pecaminosa. Então os mais velhos, naquele momento ali, a consciência bateu. Caraca, se aquele que não tiver pecado, eu tenho 80 anos, imagina aí o cara pensando, eu tenho 80 anos, eu já pequei muito, velho. Então eu vou logo sair primeiro, né, para não passar vergonha. Então os mais velhos foram saindo primeiro e depois os mais novos, de acordo com a consciência. Poxa, eu tenho 15, né, deu uns pecadinhos aí já, então vou esperar o tiozão aí na frente e depois eu vou acompanhando. Então, o fato é que a indagação de Jesus, que estava tentando trazer a consciência daqueles homens, que eles estavam desqualificados como juízes, como senhores sobre aquela situação, a resposta que ele teve foi a evasão do povo, e se foram. E aí ficou apenas a mulher em pé diante dele. Então Jesus se levantou e perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vai e não peques mais. O que Jesus queria dizer aqui? Esse povo não tem por que te condenar. Porque esse condenar aqui é condenação mesmo, de condenação. Você cometeu um delito, você terá que pagar judicialmente, né? Para que você pague aquilo que você fez. Portanto, adultério não era um delito. Adultério não era um delito social, não era. Era um pecado, mas não era um delito. Então o que Jesus falou? Eles não te condenaram? Não. Por que eles não condenaram? Porque eles não tinham por que condenar. Porque não existia nada ali para ser condenado. Ali não era uma questão de justiça social. Ali não envolvia nada disso. Ali ninguém estava de frente para um bandido da época, um assaltante. Não. Ali estava de frente para um pecador, uma pessoa que cometeu um delito espiritual. Então por isso que Jesus fala: eles não te condenaram. Sabe por quê? Porque não se pode condenar. Nem eu te condeno. Porque o seu problema não é digno de condenação. O seu problema é um pecado. Você não pode ser presa por ser adúltera. Aí a gente traz para hoje: alguém aqui foi preso porque é adúltero? Ah, meu filho, tinha que construir presídio até umas horas. Até umas horas. É ou não é? Ninguém é preso porque é adúltero. Então, na época, esse não te condeno, entenda, Jesus não está falando que ele não condena o pecado dela, mas ele está dizendo que não existia motivos reais, políticos, sociais, para que aquela mulher fosse presa. Mas Jesus não para aí, ele fala assim, então vá, nada vai te condenar aqui, porém,
não peques mais. Agora Jesus fala do problema dela. Então Jesus agora, imagina aí Jesus falando assim, olha, você não cometeu, Jesus sentado na cadeirinha assim, vamos sentar aqui, então, um discipulado. Você não cometeu nenhum delito, não existe nada que você tenha feito para que você venha ser presa, condenada, para ser apedrejada, tal, não. Porém, está em pauta aqui algo que é o seu pecado. É ou não é? A mulher, ela foi pega em quê? Foi pega em flagrante. A galera viu. Cadê o macho? Cadê o homem? Ninguém sabe. Não está aqui. Mas quem ficou lá? Só a mulher. Só a mulher ali. E se a gente analisa o texto, a gente percebe que o texto sempre vem falando que a mulher ficava em pé, de frente para Jesus. De certa forma, essa mulher deveria ter uma fé e uma certeza na resolução daquilo que estava acontecendo ali, que ia acontecer. Ela ficou de pé, diante de Jesus ali. Eu acho que ela ficava assim, poxa, essa galera aí está me massacrando, mas eu acho que Jesus, ele vai me inocentar. E o fato é que Jesus, ele fala, agora vá e não continue essa sua vida pecaminosa. A gente sempre costuma falar, nós somos seres criados por Deus. E o que que fez, o que que nos tornou, o que que fez com que a gente manchasse a imagem e a semelhança que nós temos? O pecado. O pecado mancha, o pecado impede que as pessoas enxerguem Deus em nós. Porque Deus falou, nós façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando as pessoas elas não veem Deus em nós, é porque nós estamos sujos, estamos manchados, a imagem de Deus está desapagando assim de nós. Não é aquelas tatuagens de chiclete, vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando. Mas o fato é que nós nascemos para sermos a imagem e a semelhança de Deus. Então Jesus fala assim, vá, continue a sua caminhada, mas não peque mais, porque você não nasceu para ter na sua condição isso que você carrega. Socialmente as pessoas olhavam para aquela mulher como mulher adulta, ela não tinha nem nome, a Bíblia nem diz nome, não tinha nome. Imagina aí a mulher passando na rua, a mulher ali, a adulta, não tinha nome. Por quê? Porque a condição dela trouxe identidade. E Jesus está falando, vá, porém, desmanche essa identidade aí que foi gerada em você através do pecado. Porque você não nasceu para ser chamada de adúltera. Você não nasceu com essa finalidade. Essa é a ideia de Jesus. Então o que a gente consegue entender aqui? O propósito daquela galera era expor o pecado daquela mulher. A ideia central desse texto é o quê? O texto fala sobre a mulher que foi pega em adultério. Mas a ideia central desse texto não é que aqueles homens pegaram e quiseram colocar à vergonha o pecado daquela mulher. O principal problema desse texto é que aqueles homens estavam querendo testar Jesus. Aqueles homens estavam querendo testar quem Jesus era. Eles não queriam chegar ali e colocar a mulher e colocar, pecadora, tem que morrer. Ali foi só algo que eles montaram ali um circo, porque eles queriam ver, no final das contas, eles queriam ver a resolução que Jesus ia ter para aquilo ali. Eles queriam, vamos ver qual vai ser desse cara, vamos ver se ele é isso que ele diz que ele é mesmo. E a saída de Jesus
Foi muito simples. Foi muito simples. Porque ele estava ali, ó, na berlinda. Vixe, se eu apedrejar, vou estar descumprindo a lei. Lei aqui, né, da sociedade que eu vivo. Mas se eu não apedrejar, vão pensar que eu sou a favor da atitude da mulher e tal. Isso aqui não era o pensamento de Jesus, não. Era o pensamento dos caras. Eles fizeram tudo aquilo ali tentando colocar essa pulguinha atrás da orelha de Jesus, assim, para Jesus cair agora. Como é que eu me saio disso? Jesus, ele resolve as coisas muito simples. Jesus estava aqui ouvindo, ó. Ai, ai. Se alguém tiver pecado aí, ó, pode jogar pedra na mulher aí. A resolução de Jesus é simples. E aí, eles quiseram deixar Jesus confuso, Jesus deixou eles confusos. Eita, e agora? Pequei hoje mesmo, estou pecando agora, tentando testar o mestre. Entendeu? Então a resolução de Jesus é simples. Tudo converge para Jesus. E aqui na verdade o erro principal é isso. Os homens estavam tentando testar Jesus. E quando os homens estavam tentando testar Jesus, eles estavam usando uma pessoa. Aí eu te pergunto, como você pode aplicar isso para a sua vida? Olha, nunca use uma pessoa, o pecado de uma pessoa, o erro de uma pessoa, para assumir, para tentar comprovar aquilo que você tem como superioridade, porque aquilo que aqueles caras queriam fazer era isso. Eles tinham tanta certeza daquilo, tinham tanta certeza da lei, que eles tinham tanta certeza que iam envergonhar Jesus. Só que na verdade eles estavam envergonhando aquela mulher. Eles não estavam envergonhando Jesus, eles estavam envergonhando aquela mulher. Então eu te pergunto, quantas vezes você, a gente envergonha alguma pessoa porque a gente é tão confiante daquilo que a gente é? Nós somos tão hipócritas, confiantes naquilo que nós somos, que nós temos, e que nós colocamos à vergonha outra pessoa. É ou não é? Quantas vezes a gente não já fez isso? Eu preciso mostrar que eu estou certo. E um dos princípios lá do fruto do Espírito é isso. É você saber que está certo, não tentar provar. E o nosso mal é, quando você está certo de uma coisa, você vai até o final, porque no final você quer falar assim, ó, falei que eu estava certo. E é isso que a gente faz. A gente tenta utilizar de meios para envergonhar outras pessoas, assim como esses caras fizeram. Eles envergonharam uma mulher porque eles queriam comprovar algo. Eles queriam sair no final, olha, envergonhamos Jesus. Envergonhamos Jesus porque ele não obedece à lei. E na verdade não foi isso. Então, primeira aplicação: não use pessoas para testar a sua hipocrisia. Não use pessoas para testar a sua hipocrisia. Se você tem certeza de algo, mas precisa ficar tentando, porque no final você quer mostrar a sua verdade humilhando a outra. E foi isso que esses caras fizeram. Mesmo que não era o propósito deles, o propósito era humilhar Jesus. E humilharam foi a mulher. Segunda aplicação: não descumpra a lei, pois isso é negar a Cristo. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Nós somos cristãos. Somos ou não? O que é ser cristão? Pequeno Cristo. Será que Cristo
pagava propina para passar na blitz? Faria? Não. Será que Cristo andava sem capacete de moto? Será que Cristo andava sem habilitação? O que mais? Vamos. Será que Cristo furaria fila? Será que Cristo dormiria no ônibus quando visse um idoso, ele sentado na cadeira do idoso? Será? Isso tudo são coisas que a gente faz diariamente. E essas atitudes que nós fazemos, elas nos tornam anticristo. Anticristo. Isso comprova que nós negamos a Cristo. Quando você dá R$50 para o cara, para ele te liberar na blitz, você está negando a Cristo. Você está colocando no lugar do centro outro Deus. E Deus não habita onde existem outros deuses. Deus não habita onde existem outros deuses. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou Ele não vai compartilhar do espaço do templo e morada aí com outros deuses. Não vai. Então, quando nós descumprimos a lei, nós negamos a Cristo. Cara, Jesus, ele tinha tudo para descumprir a lei. Aqui, nesse texto que a gente leu, ele tinha tudo para descumprir a lei. Lei da sociedade que ele vivia. Ele tinha de tudo. Ele é verdade, Moisés, poxa, é verdade, Moisés disse que tem que apedrejar. Gente, apedrejei a mulher. Ele tinha tudo para fazer isso, mas ele não fez. Isso mostra que a justiça de Deus, a justiça de Jesus estava ali querendo em todo o tempo agradar o Pai, glorificar o Pai. Tudo que Jesus fazia era para glorificar o Pai. Esse cabo não está glorificando o Pai, não. Entendeu? Tudo que Jesus fazia tinha um objetivo: glorificar o Pai. Então, quando ele olha para aquela situação e consegue se sair na facilidade, porque na verdade ele sabia, Jesus era Deus. Jesus é Deus. Então, quando Jesus se saiu daquilo ali, ele nos mostra, olha, que nós não podemos descumprir a lei, porque isso irá fazer com que a gente negue a Cristo. Terceira aplicação. Essas aplicações aqui, gente, são aplicações práticas para a nossa vida dentro do texto que a gente leu. É ou não é? Então, a terceira aplicação, e essa daqui é a mais importante: não compactue com o pecado. Jamais você deve compactuar com o pecado. Jamais. Agora, a gente precisa compreender o que é não compactuar com o pecado. Porque senão a gente se coloca como juízes igual aqueles caras colocando uma mulher de frente para a multidão, mulher que pecou. Nós não podemos compactuar com o pecado, mas nós devemos ser piedosos. Poxa, Rubinho, chega aqui, senta aqui no sofazinho azul. Cara, pecou aqui, velho. Mas não faça mais isso, não. Ah, mas eu não consigo. Tamo junto, velho. A gente sempre falou no discipulado dos homens, quando era separado, né? O Tiagão ali, sabe? Cara, qual é o seu problema? Meu problema é pornografia. Pronto.
toda vez que você tiver vontade de ver pornografia, me ligue. Me ligue que eu te mando um vídeo do Tiroli pra gente rir junto. Depois a gente ora e fica tudo certo. Isso é não compactuar com o pecado, sem que você seja juiz sobre o pecado do outro. Entendeu? Não compactue com o pecado, porém seja piedoso. Essa semana aí, né, no mundo virtual gospel, teve um irmão que vacilou num texto que ele expressou lá e tal, e a galera veio pra cima. O cara relatou que tinha gente falando da esposa dele, do filho e tal, e o cara não estava conseguindo dormir, simplesmente porque ele se expressou errado, falou algo que não foi certo. Aí a galera, herege, vai pro inferno, sua família é do demônio. Gente, pelo amor de Deus, que tipo de juízes nós somos de chegar e cometer esse tipo de justiça? Vai pro inferno, herege. Gente, calma. Então é para deixar passar. Não. O conteúdo está errado, precisa ser julgado. Quem somos nós para julgar? Gente, nós precisamos julgar. A Bíblia nos ensina, nós precisamos julgar. Amém? O conteúdo do irmão estava errado, era antibíblico. Mas o irmão não tem nada a ver. O julgamento que você faz para a pessoa do irmão, aí, irmão, aí você está sendo um fariseu, aí você está sendo um escriba, como esse, que você está tentando comprovar que o irmão errou, porque você sabe. Nós sabemos da verdade, somos os reformados, sabemos tudo sobre a teologia, e esse irmão errou, e ele é um herege, e a família dele tem que ir para o inferno, entendeu? A gente quer o quê? A gente quer que a nossa verdade ela seja vista, em contrapartida, na humilhação e na vergonha do irmão, assim como esses carinha que fizeram. Mesmo jeito, do mesmo jeito, do mesmo jeitinho. Então, não compactuar com o pecado não tem nada a ver com isso. Está fora da igreja, vai herege. Está fora do evangelicalismo brasileiro. É dito como, não, gente, calma, não é assim não. A gente precisa julgar as atitudes das pessoas. Mas o julgar não é se tornar juiz sobre da finalidade. Pronto, vai ser isso aqui. Porque foi isso que fizeram com o homem. Se tornaram juiz sobre o caso dele e pronto. É o herege, foi dito como herege, comprovado, condenado como herege. Entendeu? Então, não compactuar com o pecado é a gente conseguir enxergar os erros das pessoas, julgar como erro, reconhecer erro e apoiar para uma melhoria, para uma resolução daquilo. Não permita, a gente sempre fala, se um irmão seu de caminhada está vivendo uma vida desgraçada, você tem culpa nisso sim, viu, cara? Você tem culpa nisso sim. A salvação é individual, mas a caminhada é coletiva, irmão. O que forma o crente salvo é dentro da coletividade, é dentro da comunidade. Então a gente precisa ter o quê? Maturidade para chegar aí, pequeno. Chega aí, vamos trocar uma ideia. Cara, tá errando isso aqui, isso aqui, isso aqui. E ele não se chatear comigo, não achar que eu estou condenando, nem sendo juiz sobre o pecado dele, e falar, irmão, obrigado por me alertar. Aí qual é o papel dele? Reconheço, verdade, reconheço. Estou errado. Preciso, depois de reconhecer, o que é depois de reconhecer?
arrepender. Me arrependo, reconheço e me arrependo. Me arrependo. E agora que eu me arrependo, eu aceito a sua caminhada junto comigo, irmão. Agora a gente caminha junto. Não o Rubinho de cima para baixo, porque ele percebeu que eu estou com pecado, então ele está melhor. Não. É assim, ó. Eu acho que a gente deveria colocar menos a mão na cabeça das pessoas e colocar mais no ombro. A gente poderia andar mais assim do que assim. Entendeu? A gente poderia andar mais assim, ó, suportando um ao outro na caminhada. Então a ideia de Jesus, a ideia central de Jesus na resolução do pecado daqueles homens que queriam testar Jesus era: arrependa-se. Mulher, se arrependa. Se arrependa. Jesus não falou: olha, não peques mais, porque senão você vai para o inferno. Não, ele não falou isso. Ele falou: olha, vai, não peques mais. Se arrependa dessa vida. Se arrependa de ter uma vida desregrada. E a partir de agora, começa a ter uma vida certa. Se arrependa dia após dia, dia após dia. Então a mensagem do Evangelho, que era a própria mensagem encarnada de João Batista, é essa: arrependa-se. A gente precisa se arrepender todos os dias. Se arrepender. A gente precisa se arrepender, porque senão nós nos tornamos juízes sobre erros de outras pessoas, nas quais nós cometemos. Então, entenda o que é o julgar. E vamos parar, pelo amor de Deus, de não julgueis, não julgueis, não julgueis. Enquanto a gente está falando não julgueis, não julgueis, tem um monte de gente que está indo, ó, ladeira abaixo, porque a gente não pode, não julgue não. Beleza, então deixa o cara morrendo, deixa o cara ouvir heresia o tempo todo, porque a nossa geração gospel, mimimi, é essa: não julgueis, não julgueis. Cara, Jesus disse que a gente tinha que julgar. Jesus falou isso. Só que o julgar que Jesus nos falou não é o julgar de nos tornarmos juiz sobre a situação. Não é isso. Não tem nada a ver. Só Ele é o juiz. É Ele que pode trazer a resolução final. Mas nós, o nosso julgar é esse julgar de colocar a luz. Aí, Rubinho, tá falando isso aqui, velho. Vamos. Entendeu? Porque o julgar torna a caminhada um do outro melhor, mais produtiva. A gente consegue fazer com que as pessoas se aproximem mais do ensino da palavra e parem de ouvir esses pregadores de YouTube, que é só emoção, e que tem sido a referências aí para a nossa geração. Entendeu? Isso aqui é julgar da maneira com que a gente se preocupa com as pessoas. Quando a gente fala isso, a gente fala por quê? Porque a gente se preocupa com o que você se alimenta. Tudo que você ouve por aí, você precisa filtrar para que você tenha um alimento ali, ó, para não te dar uma desinteria depois, um mal-estar espiritual. A gente não pode ouvir tudo por aí e ter como verdade. Tem muita gente que fala em nome de Deus, fala em nome do Evangelho, mas que não tem nada a ver com a palavra. Nada a ver. Então a gente precisa alertar: olha, por aí não, vai mais por aqui, tal. Porque isso é julgar com amor, para que a caminhada um do outro se torne mais edificante. É o julgo que te faz ficar de pé. Entendeu? Então, baixe sua cabeça, vamos orar. Você pode ter aí 2 minutos para você refletir sobre essas aplicações do que a gente pôde
compartilhar hoje. A maneira como nós testamos, usando as pessoas, a maneira como nós deixamos de evidenciar Cristo em nós, através das nossas falhas humanas, civis, como nós deixamos de representar Cristo em mínimas coisas, em coisas que a gente vê e acha que são besteiras, e daqui ali na esquina, sem capacete, é uma besteira. Poxa, besteira, não vou deixar ele para o céu por causa disso. Não tem a ver sobre salvação, tem a ver sobre ser cristão, tem a ver sobre evidenciar a imagem e a semelhança de Deus. Reflita sobre o pecado, reflita sobre a maneira como nós lidamos com o pecado, tanto nosso como das outras pessoas que estão ao nosso redor. Reflita. E se você tem algo para restaurar com Deus, tire esse momento, faça a sua oração aí. Se você deseja realinhar, reajustar a sua caminhada com Deus, faça seu momento de oração. Que o Espírito Santo nessa noite te convença das coisas que te fazem errar, das coisas que tiram os seus pés da caminhada, das coisas que te fazem negar a existência e a soberania do Deus. Que o Espírito Santo nessa noite te convença. Se você tem algo para ajustar, é com Ele. Ajuste com Ele. Tire desse tempo